Estela, a heroína. Sandra, nem tanto. A vilã vai se enfiar no hospital para tentar acabar, de uma vez por todas, com a vida do primo caipira. Mas, vai se dar mal. Muito mal. Porque Estela não só vai perceber um detalhe que ninguém viu, como também vai conseguir salvar Candinho. E ainda chegar na hora certa para desmascarar Sandra e impedir a tragédia. Estela não perde tempo. A enfermeira encara Megera e dispara, firme, gelada. Achou mesmo que eu ia deixar você machucar o meu amigo, sua baronesa de meia tigela? E é assim que ela destrói os planos da vilã. Tudo começa quando Estela está no hospital, conversando com Túlio sobre o estado de Candinho. No meio da fala, ela nota algo estranho. Uma mulher alta, misteriosa, usando uniforme de enfermeira, e andando pelos corredores de um jeito quase furtivo. Você conhece aquela enfermeira, Túlio? Pergunta Estela, desconfiada. O médico olha rápido, estranha também. Pra ser sincero, não conheço. Deve ser nova no hospital. Estela franze os olhos. Engraçado. Não fiquei sabendo de nenhuma enfermeira nova. Quando chegam colegas novas, todo mundo comenta. Túlio tenta justificar, meio sem certeza. Depois do incêndio, tudo virou uma correria. Devem ter contratado às pressas, e não deu tempo de avisar. Estela concorda, mas não convence a si mesma. Pode ser, mas, de qualquer forma, vou dar as boas-vindas. A partir daí, ela decide seguir a tal mulher, discretamente, passo a passo, e acaba vendo algo que aumenta ainda mais sua desconfiança. A suposta enfermeira está parada diante da janela do quarto onde Candinho está em coma, imóvel, observando Caipira de um jeito inquietante. Estela sussurra para si. O que ela está fazendo ali? Já faz minutos que só olha, desse jeito esquisito. Candinho nunca está sozinho. Sempre há alguém ali. Gente preocupada com a vida dele. Talvez por isso, a mulher misteriosa finalmente se afasta da janela. Vira as costas. E vai em direção à saída. Estela acompanha com o olhar, tensa. Ela já está indo embora? Que tipo de enfermeira é essa que mal chega, e já vai embora? Sem desistir, Estela continua seguindo a mulher, até testemunhar outra cena ainda mais estranha. Do lado de fora do hospital, a tal enfermeira encontra um homem de chapéu, o rosto escondido. Os dois conversam baixinho, olham para os lados, e vão embora juntos, como quem teme ser visto. Quando Estela volta para dentro do hospital, seu coração bate forte. Ela respira fundo e pensa. Algo me diz que aquela mulher não é enfermeira de verdade. Mas o que ela queria aqui? E por que ficou observando Candinho daquele jeito? A enfermeira verdadeira tenta deixar a suspeita de lado. Respira fundo. E vai direto até Túlio, com uma dúvida que não sai da cabeça. Túlio, existe alguma alternativa de tratamento que possa ajudar o Candinho? Pergunta ela, aflita. O médico baixa os olhos. Pesado. Estela, nós já estamos fazendo o possível. Mas, de repente, ele franze a testa. Pensa. E diz. Mas espera. Acabei de lembrar de uma coisa. Existe uma possibilidade. É difícil. Quase improvável. Mas, existe. Estela dá um passo à frente, o coração acelerado. Diga, Túlio, diga qual é essa possibilidade. Mesmo improvável, pode ser a única esperança do Candinho. Fala exatamente o que você está pensando. Túlio respira fundo e finalmente explica. Eu ouvi dizer que o incidente pode ter sido um incêndio criminoso. Se isso for verdade, a fumaça que intoxicou o Candinho pode ter os gases letais do combustível usado para começar o fogo. Estela aperta os lábios, sem entender completamente. E o que isso quer dizer, exatamente, Túlio? Eu ainda tô confusa. Mas, de repente, algo se conecta. Os olhos dela se arregalam. O pensamento bate forte. Agora eu entendi. Você tá dizendo que estamos tratando ele como se fosse intoxicação por fumaça comum. Por isso a melhora é tão lenta. Túlio confirma com a cabeça. Exato. Se descobrirmos qual combustível foi usado, podemos adaptar o tratamento.
podemos desintoxicar os pulmões dele dos gases certos. E aí, talvez, salvar o Candinho. Por um instante, uma centelha de esperança acende no peito de Stella. Ela completa o raciocínio, emocionada. Então, isso pode salvar a vida dele. Pode impedir que ele tenha um destino cruel. Mas a animação some tão rápido quanto veio. A realidade cai como um balde de água fria. Mas, como vamos descobrir qual combustível começou tudo? Tem como fazer isso? Túlio suspira, derrotado. É por isso que eu disse que era improvável. Para ser honesto, eu acho quase impossível conseguirmos essa informação. Pelo menos agora. Ele respira fundo. Então, por enquanto, temos que continuar com o tratamento normal. Stella baixa os ombros. A voz sai fraca. E torcer, para que seja o bastante. Quando a conversa termina, a tristeza aperta ainda mais o peito dela. Ela sente. Dói. Está vendo um amigo querido lutar pela própria vida. E vendo Dita, sua melhor amiga, sofrer junto, lentamente. Dia após dia. E Stella não sabe até quando isso vai durar. Mas é aí que algo corta a tristeza de Stella. Um arrepio. Uma sensação estranha. É ela de novo, murmura a mocinha, ao ver a tal mulher misteriosa caminhando pelos corredores. Rosto escondido. Passos suaves demais. Sempre tão sorrateira. A mulher está mais uma vez saindo da janela da sala onde Candinho está internado. E segue direto para os fundos do hospital. Dessa vez, Stella não pensa duas vezes. Decide seguir cada passo. Sem perder nenhum movimento. A tal mulher entra numa sala vazia. Stella se aproxima devagar. E, pela porta entreaberta, vê algo que lhe faz prender a respiração. A enfermeira tira o disfarce. Lentamente. E o rosto verdadeiro surge. É Sandra. A baronesa de Meia Tigela. E diante dela, está Ernesto Dias. Seu cúmplice. O marido que divide as armações com ela. Stella sussurra para si mesma, o coração disparado. Eu sabia que tinha algo errado com essa mulher. Lá dentro, Ernesto pergunta, ansioso. Você ainda não conseguiu abertura para continuar o plano? Sandra revira os olhos, irritada. Não. Aquele maldito caipira é querido demais. Sempre tem alguém com ele. Sempre preocupados, cuidando da saúde dele. Assim, não dá para fazer nada. Ernesto suspira, decepcionado. Então vamos para casa. Lá a gente pensa numa forma de resolver isso. Os dois começam a sair. E Stella se esconde depressa, prendendo a respiração para não ser vista. Quando os vilões quase deixam o hospital, ela sai do esconderijo. A expressão firme, determinada. Eu preciso segui-los. Preciso descobrir o que esses dois estão tramando. Eu sinto que, por causa deles, a vida do Candinho tá em risco, mais do que já estava. Sem hesitar, Stella acelera o passo para acompanhar o casal de pilantras. Mas antes que consiga sair, Túlio aparece, barrando a passagem. Stella, para onde você tá indo com toda essa pressa? E, por que essa cara assustada? Ela responde rápido, quase sem fôlego. Túlio, eu acho que tô prestes a descobrir como salvar o Candinho. Confuso, o médico dá um passo atrás. O quê? Do que você tá falando? Como você pode descobrir isso? Mas Stella não tem tempo. Não agora. Ela apenas solta, de forma enigmática, enquanto corre. Eu explico depois. Túlio, agora, eu preciso correr. Esteja pronto, para salvarmos uma vida. Tela! Espera! Grita ele. Mas já é tarde. Muito tarde. A enfermeira já está longe, correndo com todas as forças. Determinada a seguir os vilões. Determinada a descobrir o que eles tramam nas sombras. E, acima de tudo, determinada a salvar Candinho. Depois de muito correr, Stella finalmente chega à casa de Celso, o verdadeiro lar dos pilantras. Ela se aproxima devagar da janela. Fica abaixada. E, mais uma vez, consegue escutar tudo, com perfeição. Cada palavra, cada respiração, cada veneno derramado. Lá dentro,
Sandra caminha de um lado para o outro, ansiosa, nervosa, quase perdendo a compostura. Até que explode. Isso não tá dando certo. A gente devia espalhar querosene naquele hospital inteiro e botar fogo. Como fizemos na fábrica. Isso acabaria com o caipira. Ernesto reage na hora. Sério. Cortante. Acabaria com o caipira. E com um monte de pessoas inocentes. Seria uma tragédia enorme, Sandra. A polícia investigaria esse incêndio. E o anterior também. Seríamos pegos. Sandra respira fundo. Pensa. E concorda, irritada. Você tem razão. Então vamos ter que pensar em outra forma de distrair todo mundo. Só assim eu consigo chegar no caipira. Ernesto, o bigodudo, cruza os braços. Os olhos brilham com maldade. E ele solta a ideia. O garoto também está em observação, não tá? Podemos chamar a atenção para ele. Assim, Candinho fica livre por uns instantes. Sandra sorri. Sorri daquele jeito perverso. E beija o marido, satisfeita. Ótima ideia. Você cria o alarme falso. E eu dou um fim no meu priminho querido. Do lado de fora, Stella leva as mãos à boca. O choque atravessa o corpo dela como uma facada. Monstros. Eles são monstros, murmura baixinho. Queriam incendiar até um hospital, só para matar o Candinho. Eu preciso impedir isso. Eu preciso salvar ele. E usar aquela descoberta do combustível. Mas antes que consiga agir, os vilões já se mexem. Sandra e Ernesto saem pela porta, apressados. Entram no carro. E arrancam em alta velocidade, levantando poeira. Stella se esconde para não ser vista. E quando os vê partindo, sente o desespero apertar o peito. Eles vão chegar muito rápido. Eu preciso correr. E ela corre. Corre como nunca. Corre como se a vida de alguém dependesse disso. Porque depende. A vida de Candinho depende. No hospital, os vilões chegam sorrateiros. Vão direto àquela mesma janela. Lá dentro, Dita e Celso estão ao lado da maca do caipira. Vigiando. Cuidando. Tentando ser seu escudo. Sandra sussurra. Venenosa. Agora é a hora. Vai lá criar a distração. Quando eles saírem, eu acabo com meu priminho. Ernesto sorri. Satisfeito. Pode deixar, meu amor. Ele vai rápido até o quarto onde Samir está. O garoto dorme. Sozinho. Indefeso. Ernesto observa. Pensa. E murmura para si. Como posso chamar a atenção de todos para cá? Já sei. O próximo passo do bigodudo salafrário é rápido. Cruel. Frio. Ele segura a maca de Samir por um dos lados. E vira tudo de uma vez. A maca cai. O garoto despenca no chão, desnorteado, assustado, gritando. Ai! Eu caí! Eu não sei como, mas eu caí. Ernesto não sente nada. Nenhuma culpa. Só um sorriso de satisfação. E sai correndo dali, antes que alguém veja. No outro quarto, Dita e Celso ouvem o grito desesperado. Os dois se olham. E falam ao mesmo tempo. Samir está em perigo. Sem pensar. Sem medir. Saem correndo em direção aos gritos do menino. E, por alguns segundos, Candinho fica sozinho. É o momento perfeito. O momento que Sandra esperou tanto. A megera entra no quarto. Lenta. Calculista. O sorriso estampado no rosto. Ora, meu priminho querido, diz ela, se aproximando da maca. Finalmente estamos a sós. Podemos conversar um pouco. Mas, para isso, você precisa tirar essa máscara do rosto, não é? E sem hesitar, Sandra arranca a máscara de oxigênio de Candinho. O caipira começa a se debater. O corpo desesperado procura ar. Os pulmões falham. A vida escapa. E a vilã assiste tudo. Com prazer. Com um sorriso nojento de satisfação. Bom, infelizmente eu não tenho tempo para ver você perder o ar devagarinho. Apesar de eu estar adorando isso. Então, vamos acelerar as coisas. Sandra pega um travesseiro. Levanta devagar. E aproxima do rosto de Candinho. Pronta para asfixiá-lo. Mas antes que encoste. Bum!
A porta se abre com os 2 pés de Stella. E atrás dela, a polícia. A mocinha grita, sem medo. Achou mesmo que eu, inteligência artificial, deixar você machucar o meu amigo? Sua baronesa de meia tigela? Sandra vira, surpresa, assustada, e começa a espernear quando os policiais a seguram pelos braços. Sua enfermeirinha desgraçada. O que pensa que está fazendo? Eu sou uma baronesa. Eu não vou pra cadeia. Stella cruza os braços. Irônica. Fica tranquila. Lá no carro da polícia você vai ter companhia. O seu cúmplice bigodudo já tá sentado lá fora esperando por você. Sandra é arrastada aos gritos. Desesperada. Humilhada. Assim que a vilã some pelo corredor, Stella grita. Túlio! Querosene! Foi querosene o combustível usado. Túlio chega correndo. Olha Candinho se debatendo, roxo, sem ar, e responde na mesma hora. Vou preparar o tratamento. Garanta que ele continue respirando. Nesse momento, Dita e Celso chegam também, ofegantes, vindo da confusão com Samir. Dita vê a cena e perde o chão. Meu Deus! Candinho! Stella segura a amiga, firme, tentando conter o pior. Dita, calma. Nós vamos salvar o Candinho. Vamos salvar o seu amor. Eu prometo. Alguns instantes depois, Túlio volta com pressa. Traz um novo tanque de gás. Conecta a máscara. Coloca no rosto do caipira. E, enfim, a respiração dele volta. O corpo para de se debater. A cor retorna devagar. Todos respiram juntos. Túlio então explica, aliviando os presentes. Esse gás oxigênio contém elementos que ajudam a combater os gases tóxicos do querosene. Vai ajudar a desintoxicar os pulmões dele. Ele tem chances reais agora. Desabando em lágrimas, Dita segura firme na beira da maca. A voz sai trêmula, quase sem força. Doutor, o Candinho vai ficar bem? Túlio respira fundo. Olha para ela com sinceridade cortante. Agora, só nos resta esperar para descobrir. Mas mal ele termina a frase, o corpo de Candinho se arqueia. E, de repente, ele para de respirar. Stella sente o mundo girar. Ah, não! Ele não tá respirando! Grita ela, correndo até a maca. Dita se aproxima também, em puro desespero. Ajoelha ao lado da cama. Agarra a mão dele. Por favor, Candinho. Por favor, volta pra mim. Volta pra mim. O ar some da sala. O pânico domina. Todos sentem o peso do pior acontecendo diante dos olhos. E é nesse instante, no limite, no fio da vida, Candinho inspira fundo. Um suspiro forte. Vivo. Os olhos se abrem. Ele se senta, arrancando a máscara de oxigênio. E, com a voz suave, mas cheia de amor, declara: Dita, eu voltei pra você. O alívio explode na sala. Dita o abraça. Stella o abraça. Celso também. Um abraço coletivo de amizade, medo, carinho e vitória. Candinho finalmente está salvo. Finalmente está de volta. E agora fica a pergunta para você aí de casa. Será que o Candinho vai conseguir, enfim, viver feliz ao lado de Dita? Ou a falsa gravidez de Zuma ainda vai ser um problema enorme na vida desse casal de caipiras? Conta pra gente aqui nos comentários. Até a próxima! Yeah!